Culpa é uma emoção que, olha, praticamente todo mundo conhece. Aquele peso que chega, se instala e simplesmente não vai embora. E acaba afetando tudo, né, à nossa volta. Bom, nesta análise, a gente vai tentar desvendar esse sentimento que é tão complexo, mergulhando nas fontes para entender por que ele existe e, claro, como é que a gente pode lidar com ele. Para começar, olha só que imagem poderosa. O psicólogo Marcos Lacerda fala que a culpa é como um cupim. Pensa bem, não é um ataque que a gente vê, barulhento, vindo de fora. É uma coisinha silenciosa, interna, que vai corroendo a nossa base, sabe? É uma metáfora, assim, perfeita de como a culpa pode consumir a gente por dentro, muitas vezes sem nem percebermos, até que o estrago já está feito. E não para por aí. Outra imagem bem forte que aparece nas fontes é essa, uma cerca de arame farpado. Pensa na diferença. Se o cupim destrói por dentro, o arame farpado, ele aprisiona. Ele deixa a gente preso ali, num ciclo de pensamentos, remoendo um erro, uma decisão, de novo, sem conseguir sair do lugar. E olha, isso não é só teoria não. Dá uma olhada nesse caso real. Um cara termina um namoro de 7 anos. 4 anos depois, a vida andou, ele tá em outro relacionamento, tá feliz de verdade. Mas, mesmo assim, a culpa de ter magoado a ex no passado, ainda aparece nos sonhos dele. A pergunta que fica é, como? Como é que isso é possível? E é aí que a gente chega na pergunta central de toda essa discussão. Será que a culpa é sempre essa vilã, sempre esse cupim, essa cerca de arame farpado? Ou será que tem algo mais aí que a gente precisa entender? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. As fontes mostram que a resposta é que não existe um tipo só de culpa. Na verdade, ela tem duas faces que são completamente diferentes. Uma que prende a gente no passado e outra que, por incrível que pareça, pode ser um guia para um futuro melhor. Então, vamos entender essa divisão. De um lado, tem a culpa que a gente chama de tóxica. Essa não é sobre algo que se fez, é sobre quem a pessoa é. É aquela vozinha que fica falando, eu sou uma pessoa má. É um ciclo que não tem fim e que paralisa. Agora, do outro lado, tem a culpa saudável. Essa sim, foca na ação. Eu fiz algo ruim. E aí ela funciona como um alarme, um sinal para a gente consertar, aprender e seguir em frente. Ok, vamos focar primeiro nesse lado destrutivo, então. A culpa tóxica. Ela é tipo uma prisão que a própria pessoa constrói para si mesma, onde ela é, ao mesmo tempo, quem está preso e quem guarda a chave. Mas de onde que vem essa culpa? As fontes apontam para algumas raízes bem profundas, tipo perfeccionismo, aquela mania de não poder errar nunca, baixa autoestima, que faz a pessoa já achar que não vale nada, e um erro muito, mas muito comum, julgar uma atitude do passado com a cabeça que se tem hoje, o que é totalmente injusto, né? Essa frase aqui, olha, resume a diferença de um jeito perfeito. Uma coisa é dizer eu fiz algo ruim, focado na ação. Outra, completamente diferente, é dizer eu sou ruim, que ataca a identidade da pessoa. É por isso que ela paralisa tanto. É a diferença entre sujar a camisa e achar que a gente é a mancha. E aí, a gente volta para o caso do homem lá do começo. A culpa que não largava ele não era sobre o término. A ex-namorada já estava em outra. A questão era com ele mesmo, com a identidade dele. Ele ficou preso na ideia de que ele é o tipo de pessoa que causa dor. É um exemplo clássico da culpa tóxica, focada no ser e não no fazer. Ok, agora vamos virar a página. E se a culpa não for sempre uma prisão? E se ela puder ser uma bússola? É aqui que a gente começa a falar do lado positivo, do lado social desse sentimento. Afinal de contas, por que a gente sente culpa? As fontes mostram que a culpa saudável é, na verdade, uma emoção social. Ela nos ajuda a viver em comunidade. Pensa nela como um alarme interno. Quando a gente faz alguma coisa que prejudica um relacionamento, que quebra uma confiança, esse alarme toca. E ele toca para quê? Para motivar a gente a consertar as coisas e manter nossos laços com as pessoas. Tá, mas e como a gente lida com essa culpa construtiva na prática? As fontes dão um roteiro bem claro em 4 passos. Primeiro, reconhecer. Olhar para o que aconteceu, sem se escotear por isso. Segundo, reparar. Se alguém foi magoado, peça desculpas de verdade. Tente consertar. Terceiro, que é talvez o crucial, aprender. O que dá para tirar de lição disso tudo? E por último, deixar ir. Depois de reparar e aprender, é preciso se dar a permissão de seguir em frente. E esse último passo, a gente sabe, costuma ser o mais difícil de todos. Pois é, esse quarto passo, o deixar ir, ele nos joga direto num dos conceitos mais difíceis e também mais libertadores de todo esse processo: a capacidade de se perdoar.
E essa reflexão do Lacerda é genial. É um erro brutal, como ele diz, julgar quem a gente era no passado com os olhos de hoje. É óbvio que hoje se sabe mais. Aquela pessoa que cometeu o erro, ela não tinha a experiência, a maturidade que se tem agora. Na verdade, aquela pessoa nem existe mais. Ela evoluiu e se tornou quem é hoje, justamente por causa daquele erro. E o que é o auto-perdão exatamente? Bom, psicologicamente falando, não é passar a mão na cabeça ou fingir que não aconteceu nada. Pelo contrário, é uma decisão consciente de abandonar a culpa depois de reconhecer o erro. É escolher ter com a gente mesmo um pouco de compaixão, de generosidade, a mesma que a gente teria com um amigo que passasse pela mesma situação. E isso não é só uma ideia bonita, tem comprovação científica. Essa pesquisa aqui é impressionante. Pegaram um ambiente extremo, uma prisão, ensinar o auto-perdão para detentos não só aumentou a autoestima deles, como também ajudou na reintegração social. O que isso mostra? Que se perdoar não é egoísmo, nem em situações limite. Na verdade, é um passo essencial para a reabilitação e para poder construir um futuro diferente. Então, chegando ao final da nossa análise, a grande mensagem é essa. A culpa não precisa ser uma sentença de prisão. No fim das contas, a escolha é nossa. Ela vai ser uma jaula ou vai ser uma bússola? E esse resumo visual deixa tudo bem claro. Como jaula, a culpa prende a gente no passado, paralisa e isola. Agora, como bússola, ela orienta. Ela pega a dor do erro e, em vez de usar para punir, usa para apontar o caminho do crescimento, de consertar as coisas e de se reconectar com as pessoas. E para a gente fechar, fica uma pergunta final que é muito poderosa. Em vez de ficar se perguntando por que estou sentindo essa culpa, talvez a pergunta que realmente ajuda seja: o que essa culpa está tentando me ensinar? A resposta para essa pergunta, quem sabe, pode ser a chave, não só para encontrar um pouco de paz, mas para o nosso próprio crescimento.